Você está falando sozinho, o erro que faz os políticos comunicar apenas para a própria bolha. Você posta todos os dias, faz vídeos, publica fotos, mostra reuniões, divulgações do mandato, investe tempo, investe dinheiro, investe energia, mas quando você olha para os resultados, percebe uma coisa estranha. As mesmas pessoas curtem, as mesmas pessoas comentam, as mesmas pessoas compartilham e o alcance parece não sair do lugar. Se você já sentiu isso, eu tenho uma notícia para você. Talvez você não esteja ampliando sua comunicação. Talvez você esteja apenas conversando com a sua própria bolha. E esse é um dos maiores erros que eu observo hoje na comunicação política. Um erro que impede muitos mandatos de crescerem. Um erro que impede muitos pré-candidatos de se tornarem conhecidos e um erro que pode comprometer seriamente um projeto eleitoral. Meu nome é Elisandra Pena, eu trabalho com comunicação e marketing político e neste canal compartilho conteúdos para ajudar políticos, assessores e profissionais de comunicação a compreender em como a comunicação influencia a construção de reputação e do voto. E se esse tema faz sentido para você, aproveita para se inscrever no canal. E agora vamos conversar sobre o problema que muita gente tem, mas poucas pessoas percebem. O que é a bolha política? Primeiro, precisamos entender o que é essa tal bolha. A bolha é um ambiente onde você fala sempre com as mesmas pessoas, são os mesmos apoiadores, sua equipe, seus familiares, seus amigos, as lideranças mais próximas, as pessoas que já gostam de você, as pessoas que já concordam com você. O problema é que essas pessoas já estão convencidas, elas já conhecem sua história, já acompanham o seu trabalho, já entendem suas bandeiras, e isso cria uma falsa sensação de crescimento, porque você olha para os comentários e vê elogios, olha para as curtidas e vê apoio, olha para os compartilhamentos e vê movimentação, mas existe uma pergunta fundamental. Você está alcançando pessoas novas? Porque eleição não se ganha apenas mantendo quem já está com você. Eleição se ganha ampliando relacionamento, conquistando novos públicos, chegando a quem ainda não conhece seu trabalho. Por que os políticos caem nessa armadilha? Esse problema acontece por vários motivos. O primeiro é conforto. É o mais confortável falar com quem concorda com você. É muito mais confortável receber elogios. É muito mais confortável publicar conteúdos que agradam a sua base. Mas crescimento exige sair da zona de conforto. Outro motivo é a falta de planejamento. Muitos mandatos produzem conteúdos sem definir claramente quem desejam alcançar. Publicam porque precisam publicar. Postam porque acredito que precisam aparecer, mas não existe uma estratégia por trás. E quando não existe estratégia, a tendência é produzir conteúdos que falam apenas para quem já está próximo. Existe ainda um terceiro fator, o algoritmo. As redes sociais entendem quem costuma interagir com você e passam a entregar seu conteúdo para essas pessoas, muito parecidas. Se você não diversifica temas, o formato e público acaba alimentando a própria bolha sem perceber. Os sinais de que você está falando sozinho. Existem alguns sinais, claro, o primeiro deles é quando você reconhece praticamente todos os nomes que comentam suas publicações. São sempre as mesmas pessoas. E o segundo sinal é quando suas postagens geram interação, mas não geram crescimento. Você tem curtidas, você tem comentários, mas os seguidores não aumentam. O alcance não cresce. Novos públicos não chegam. O terceiro sinal é quando você faz eventos presenciais e parece que as pessoas presentes são praticamente as mesmas de sempre, as mesmas lideranças, os mesmos apoiadores, os mesmos grupos. E o quarto sinal é quando você pergunta na rua
sobre seu trabalho e percebe que boa parte da população sequer sabe o que você faz. E esse talvez o sinal mais perigoso, porque mostra que existe uma diferença entre a percepção da sua equipe e a percepção da população. A bolha não ganha eleição. Agora, eu quero fazer uma reflexão importante. Quem já conhece você provavelmente continuará com você, mas é quem ainda não está aí que mora o desafio. Muitos candidatos passam anos fortalecendo a própria bolha, mas esquecem de dialogar com o eleitor independente. Aquele eleitor que não acompanha a política todos os dias, quem não está em grupos políticos, quem não frequenta reuniões partidárias, que está ocupado vivendo a própria vida. Esse eleitor decide eleições e ele precisa ser alcançado, precisa ser compreendido, precisa enxergar valor no que você faz. Por isso, a comunicação política não pode ser apenas comunicação para a militância. Ela precisa ser comunicação para a população. O erro de transformar tudo em agenda. Existe outro problema que contribui para esse isolamento, a comunicação baseada apenas na agenda. Você já deve ter visto, participei de uma reunião, recebi uma liderança, estive em um evento, participei de um encontro, mas a população olha e pensa, e daí? O que isso muda para mim? Qual o impacto disso na minha vida? A verdade é que o cidadão comum não se interessa pela reunião, ele se interessa pelo resultado, ele se interessa pela consequência. Ele quer entender como aquilo afeta a sua vida na realidade. Por isso, uma boa comunicação não mostra apenas o que aconteceu, ela explica por que aquilo importa. Como sair da bolha? A primeira forma de sair da bolha é ouvir mais a população, ouvir segmentos, ouvir lideranças, ouvir pessoas que pensam diferente. A segunda é produzir conteúdos que respondam às dores reais das pessoas. Menos agenda, menos problemas concretos, menos autopromoção, mais utilidade. A terceira é diversificar formatos, vídeos, histórias, depoimentos, bastidores, explicações, análise. E a quarta é entender que comunicação política não é falar sobre você o tempo inteiro, é mostrar como o seu trabalho impacta na vida das pessoas. Quando você faz isso, sua comunicação deixa de ser institucional e passa a ser relevante. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo é a seguinte: a sua equipe pode conhecer seu trabalho. Seus apoiadores podem conhecer seu trabalho. Sua família pode conhecer o seu trabalho, mas isso não significa que a população conhece. E esse é um erro que pode custar muito caro. A comunicação política precisa ultrapassar a bolha, precisa alcançar novos públicos, precisa construir relacionamento com pessoas que ainda não estão convencidas, porque o objetivo da comunicação não é falar para quem já concorda com você. O objetivo da comunicação é ampliar confiança, ampliar percepção, ampliar relacionamento e ampliar a sua capacidade de ser lembrado quando chegar o momento da decisão. Agora eu quero saber sua opinião. Você já percebeu algum político falando apenas para a própria bolha? Ou talvez você já tenha cometido esse erro sem perceber? Deixa seu comentário. Eu vou adorar ler a sua experiência. E se você gosta de conteúdos sobre comunicação política, marketing político, reputação, pré-campanha e construção de mandatos, inscreva-se no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo.